Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Boa noite a todos. Boa noite. Que... Estou na medida aí. Que Jesus nos abençoe essa noite, que nos envolva na sua paz. Isso é importante. Obrigado pelas músicas que harmonizou o ambiente, né? Trouxe um clima muito bom, né? Isso é bom. A música tem essa mágica, né? Quando é uma boa música que nos eleva. E a espiritualidade escolheu esse tema, a justiça de Deus e a reencarnação. Antes de entrar no tema, por que será que ela pede para que nós falemos sobre isso? Eu vou aqui dar uma fala de uma pessoa para a gente entender bem o porquê. Abre aspas. Deus é justo. Que justiça é essa de Deus? Meu filho nasceu cego, surdo e mudo. Vai sofrer a vida inteira. Isso é justiça? Não, eu não acredito nisso. Semana passada, fui visitar uma instituição lá, uma tal de Casa do André Luiz. Eu vi criança que nem tinha corpo. Aquilo lá não podia ser chamado de corpo. Retorcido, nem falava. Isso é misericórdia de Deus. Eu não acredito em Deus. Fecha aspas. Vocês entenderam por que ele quer? Eles querem que nós nos esclarecemos sobre esse tema, porque é um tema extremamente importante para a nossa fé, para fundamentar a nossa fé. Tanto que desde muitos e muitos tempos atrás já se discute esse tema da justiça de Deus. Emmanuel coloca no livro Paulo e Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, quando foi chamado a prestar esclarecimentos para o Sinédrio sobre as pregações que ele estava fazendo, ele fala para os doutores do templo e para Saulo de Tarso. Ele fala assim: nossa noção de justiça é resultado de um labor milenário, de um trabalho milenário. Mas sentimos que há algo mais. Olha, quanto tempo não se vem trabalhando para que se entenda o que é justiça, né? Na época deles, nós estamos falando logo após a crucificação, né? Na época deles, a justiça era só razão, era raciocínio. Estava lá a lei, né? A lei que estipulada por Moisés, a lei mandava fazer isso, tinha que fazer isso. Lia a lei, aplicava a lei. Então, nesse sentido, quem adoecia ia para o Vale dos Imundos. A mulher que cometia alguma fraqueza, vamos dizer assim, era apedrejada em praça pública. Quem devia dinheiro, o credor podia vender você e a sua família como escravo para pagar a dívida. Essa era a lei. Essa era a lei. E a misericórdia, onde que estava? Por acaso Moisés não colocou lá, na verdadeira lei de Deus, não matarás? Como que você vai apedrejar? Então, até os profetas, a gente tem a lei dessa forma. Aí vem Jesus, que muda todo esse panorama, né? Muda toda essa lei da razão. Só a razão. Tanto que nós temos a passagem da mulher adúltera, que é levada à praça pública para ser apedrejada.
Eles estavam, na cabeça deles, eles estavam cometendo um ato de justiça. Eles estavam aplicando a lei. E como Moisés falou, era a lei de Deus. Que precisava falar assim, né? Era a lei de Deus. Pela lei deles, eles não estavam errados, né? Mas, como eu falei, e a lei de Deus mesmo, que Moisés fala, não matarás? E eles iam matá-la. Quer dizer, era meio contraditório, né? O exemplo mais importante que Jesus deu sobre a lei de justiça, ele relaciona na parábola do devedor incompassível. Aquela parábola é bem conhecida, em que o rei chama um homem que lhe devia 10 mil dinheiros. E foi cobrá-lo e ele se ajoelha e pede que o rei tenha paciência na cobrança, que ele pretendia pagar tudo para o rei. O rei se move de misericórdia e perdoa a dívida. Perdoou. Ele, ao sair do palácio, encontra com um outro homem que lhe devia 100 dinheiros. E ele cai em cima desse devedor, agarra-o, para você vai me pagar. E, da mesma forma, o devedor fala para ele: tenha paciência, eu pretendo pagar. Eu não estou conseguindo, mas eu pretendo pagar. Não, você me pague agora. E ele não pagou, mande-o prender. E mandou prender o homem. O rei, sabendo disso, o chama de volta. Como que você, que foi perdoado por 10 mil dinheiros, não perdoou seu irmão de 100 dinheiros? Eu usei de misericórdia para com você. Por que você não usou para com ele? Então, agora eu mando te prender. E aí ele fala, né? Haverá prantos e ranger de dentes, né? Então, isso é a base da justiça. Esta parábola depois vem com explicações no Livro dos Espíritos, pergunta 876, em que Kardec, quando ele vai falar sobre a lei de justiça, né, ele pergunta qual é a base da justiça segundo a lei natural. Qual que é a base da justiça segundo a lei de Deus? E os Espíritos respondem: o Cristo vos disse, querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Esta é a base da justiça. É a base que ele não teve lá, né? Por isso que, você que quer para o outro que se prenda, então vou te mandar prender também, porque você também é devedor. O que você quer para o próximo, você também vai receber para si próprio. E os Espíritos não param aí. Então, querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. E eles complementam: Deus colocou no coração do homem a regra de toda a justiça verdadeira. Vocês lembram de uma outra pergunta que Kardec faz aos Espíritos, em que ele pergunta aonde estão inscritas as leis de Deus? Aonde está? Na consciência. E agora, os Espíritos falam que a regra de toda a justiça está no coração. Sabe por quê? Porque a justiça é baseada na lei, não é? Justiça e lei tem tudo a ver. A lei está na consciência, razão, mas a regra está no coração, no sentimento. E nós sabemos que nós só conseguimos evoluir e conseguimos fazer o certo quando nós usamos no equilíbrio a razão e o sentimento, que é o coração, sede do sentimento. Então vejam que quando eu quero para o meu próximo a mesma coisa que eu desejo para mim, então eu estou raciocinando
o que eu desejo para mim e estou sentindo que eu vou passar para ele também. Se eu quero todo o bem do mundo para mim, eu quero para ele também. Eu não posso ser egoísta. Essa é a base da caridade também, né? De eu querer para o próximo o melhor, o bem, e eu fazer isso, né? E esse é um dos pontos principais da doutrina espírita. Claro que a doutrina espírita é ampla, né? Abrange todo o universo de pensamento e situações. Mas a questão da justiça divina é muito importante. Tanto é importante que Kardec codifica esse assunto no livro Céu e Inferno. Então nós temos um livro que é um dos livros da base espírita, em que só fala sobre esse tema. E, aliás, o nome do livro inteiro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Essa questão esclarece o nosso futuro espiritual. Como eu falei, tem que ter raciocínio, tem que ter conhecimento. Por quê? E o sentimento também. Porque a fé cega, ela causa incredulidade, né? Lembra da primeira fala que eu falei do pai revoltado, que não acredita em Deus porque não entende. Ele não entende, portanto. Ninguém chegou para ele e explicou essa questão da misericórdia e muitos outros pontos. Até então, como que a gente encarava a justiça divina? Era assim, em linhas gerais, você cometeu um pecado, né, que chamava pecado. Cometeu um pecado, se você não se arrependeu durante a vida e desencarnou, você vai arder no fogo do inferno eternamente. Essa que é a questão mais pesada. Agora, se você cometeu o pecado, o erro, prejudicou alguém, fez alguma coisa, e se arrependeu, só se arrependeu, simples assim, antes de desencarnar, você vai para o céu eterno. Bom assim, né? É bom, né? Não preciso fazer nada, eu só estou arrependido. Foi esse sistema que levou muita gente a não crer em Deus. Tanto que a gente sabe que quando surgiu o Espiritismo, a incredulidade era muito grande. Na Europa, principalmente, né? Era muito grande. Por isso que o Espiritismo surgiu, como eles dizem, né, nos livros, na hora exata, para poder resgatar, tanto que é relembrar e esclarecer a doutrina de Jesus. Esta é a missão do Espiritismo. Não é criar nada novo, é relembrar e esclarecer a doutrina de Jesus, né? E até então mostrava-se o quê? Um Deus rígido, sem misericórdia, porque se você errou, não se arrependeu, você vai arder no fogo do inferno pro resto da eternidade, então não há misericórdia, né? E o Espiritismo vem trazer o quê? Ao contrário, a noção, vem relembrar a noção de reencarnação, acendendo nos corações a esperança. E aí, explicando a questão da reencarnação, aí nós vamos ter esperança. Tanto que os espíritos lá no livro A Gênese, que também toca neste assunto, eles falam no capítulo 13, para que nós sejamos encorajados, então eles falam assim, encorajai-os pela certeza de poderem se resgatar um dia e reparar o mal que puderam fazer. Quer dizer, não é mais
penas eternas. Agora, nós temos que encorajar, sermos encorajados, ou seja, o conhecimento vai nos dar a base de que, se nós erramos, nós vamos poder nos resgatar, porque o erro está dentro de nós, né? O erro partiu de nós, então nós vamos nos resgatar desse erro e reparar o mal. Porque se eu ofendi alguém, se eu causei um dano para alguém, eu tenho que reparar. Eu semeei no coração do meu semelhante o quê? Um ódio, eu semeei uma desconfiança, alguma coisa eu fiz de mal para ele. E muitas vezes ele não me perdoou, ele está com raiva de mim. Quem provocou aquele mau sentimento em mim? Eu. Então eu tenho que reparar aquilo, né? E aí o livro Céu e Inferno nos explica com muitos detalhes a questão da justiça divina. A questão da justiça divina. E lá no capítulo 7, que é um capítulo crucial dentro desse livro, Allan Kardec relaciona 33 princípios para esclarecer a questão da justiça divina. Olha, ótimo material para estudo. Vai lá no capítulo 7, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Eu vou falar 2 itens para, né, senão os 33 a gente só vai sair aqui na semana de Kardec, o ano que vem. Então, ele fala um dos itens. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio. Quando nós falamos assim, Deus castigou, morde a língua. Não é Deus que castiga. Deus é amor, bondade, é justiça, mas é misericórdia. Ele não quer o nosso sofrimento. Mas as nossas imperfeições geram por si só consequências para nós mesmos. Não é consequência para o outro. Então, ele dá 2 exemplos. Um de doença. Os excessos que você tem causam moléstias. Foi Deus que mandou a moléstia? Ele não precisa disso. Ele não precisa fazer isso. Por quê? Se eu abuso de alguma coisa, vai me causar uma doença. A gente sabe todos os abusos aí hoje em dia, né? Você abusou muito de doce. O que vai acontecer? Diabetes. Aí é cegueira, perde membro do corpo, tem problemas mil de pele e outras, né? Eu adoro pimenta e lá vai a úlcera. Eu adoro sal, bem salgadinha, lá vai a pressão alta. Então, os seus excessos são punidos com as moléstias. Agora o outro que ele fala, da ociosidade nasce o tédio. O que ociosidade é um termo bonito, né? Chique, né? Aí estou ocioso. O que é ociosidade? Preguiça. Preguiça. Você não quer fazer nada. Sabe? Eu sento no sofá, eu fico esperando até o final da tarde para que alguém passe e pegue um copo d'água para mim. Tem gente assim. Né? Não quer fazer nada. E outra, quer fugir até dos problemas. Não quer enfrentar os problemas. Isso é preguiça também. Sabe aquele que não quer nem ter contato com a família porque a família é problemática?
É preguiça, porque dá trabalho. Só que aí é o seguinte, ele fala que a preguiça gera o tédio, que é outro nome que nós conhecemos muito bem. Qual é a epidemia que nós estamos tendo? Depressão. Tédio é depressão. Então, sabe aqueles que lá no passado, que o conceito era trabalho é degradante. Lá na nobreza, a nobreza, ninguém podia trabalhar. Trabalhar era uma vergonha. Então, hoje, esses espíritos reencarnam com depressão. Por quê? Porque eles geraram essa imperfeição em si próprio. É consequência própria. Não é a justiça de Deus que está te castigando. É você, é consequência. E o outro item que vai dar a continuidade a esse é assim que Kardec fala: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras. No céu como na terra, tal é a lei da justiça. E o que ele quis dizer com isso? Quer dizer, se eu fui preguiçoso, hoje eu reencarno e desenvolvo a depressão. Porque a depressão, você sabe, vem do nada, né? Às vezes a pessoa tem até uma vida comum, né? Mas de repente ela desenvolve a depressão. Então, ela desenvolve a depressão. Ela é fadada a isso? A ter essa depressão o resto da vida e tem que passar e acabou? Não. Então, olha, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Nós temos que estudar muito as palavras. Você tem vontade de se libertar da depressão? Da diabetes? Da pressão alta? Tá, ter vontade, todo mundo tem. Agora, o que você faz? Ele falou, não falou? Pela sua vontade. Ele falou por efeito da sua vontade. O que você faz para superar isso? Você faz teu regime? E é difícil? Quem tem diabetes sabe, adora um doce, né? Aí, mas você, pai, ó, eu tenho diabetes, acabou, não tem mais doce na minha vida, não posso. A gente não tem a vontade, mas não tem o efeito da vontade. Eu tenho depressão, eu quero me livrar da depressão, mas eu fico, lá em casa eu não quero sair. Aí vem um amigo e te chama, olha, vamos comigo lá no centro, você vai participar de uma reunião, você vai ver uma coisa diferente, você vai se sentir melhor. Se ele não for, ele não deu o efeito da vontade, o efeito. Agora, se ele vem aqui, aí ele chega aqui, ajuda a gente a distribuir os lanches, no final vamos varrer o salão, você podia dar água no passe? Você podia... A pessoa vai começando a fazer uma coisinha ou outra, ela de repente no final do dia ela fala, olha, eu me senti melhor mesmo, eu vou voltar, vou continuar porque eu acho que eu achei um caminho. Então ela se liberta daquela imperfeição. Isso é o efeito da vontade. Então tudo está em nossas mãos, né? Nós que devemos nos desenvolver nesse sentido. Não vai vir um castigo específico, você fez isso, acontece isso, de Deus. Agora vamos falar da reencarnação, já que nós já sabemos da justiça divina, como funciona, e a reencarnação, né?
ferramenta maravilhosa que Deus usa, né? Essa é vamos dizer, é o outdoor da misericórdia de Deus por nós. É a reencarnação. Quando a gente não entende, entenda isso. É a misericórdia de Deus agindo por nós. Por quê? Nós erramos, certo? Cometemos aí nas reencarnações passadas diversos erros. Nem precisa futunhar porque nós erramos. Diz lá o Evangelho, se você sofre é porque errou. Alguém não sofre aqui? Alguém não tem aflição? Todos nós temos. Todos nós temos nossos percalços. E lá é categórico no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você sofre, é porque você errou. É consequência. Então, nossa consciência começa a despertar. Aí vem um complexo de culpa. A gente não sabe o porquê, mas a gente tem esse complexo de culpa. A gente arrasta esse complexo de culpa pelos atos errôneos que nós cometemos no ano passado por reencarnações. E começa a nos gerar essas aflições, esse complexo de culpa. Aí, você quer, ninguém gosta de aflição, aí a aflição vai batendo, e fala, não, eu preciso me movimentar. Então, começa o sistema de regeneração do seu espírito. Está também lá o céu e o inferno. Primeiro, não é a tua consciência que está te cobrando? Parece que é um inferno, você não sabe. Primeira fase, arrependimento. Se você se arrepende, o que dá? Dá um sossego na consciência. Diz o livro Céu e Inferno, suaviza o sofrimento consciencial. Mas não é só se arrepender não, viu? Igual outra doutrina. Não é só se arrepender. Como eu falei, tem o mal que você fez para o outro, né? Já que você se arrependeu e tua consciência deu uma acalmada, você vai partir para o segundo passo, que é a expiação. Essa é um pouquinho difícil, dolorosa. Lembra que eu falei reparar-se? É na expiação que você vai se reparar. Como? Você vai sofrer o que você fez o outro sofrer. Então, Kardec fala, consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes da nossa imperfeição. Para a gente entender isso, eu vou dar um exemplo que tem num livro, um romance, que eu não me lembro o nome. Havia a baronesa e o barão. A baronesa muito manipuladora, tinha um ciúme muito grande da filha, e a filha tinha um pretendente, um homem muito bonito. Ela fala para o barão que aquele rapaz estava assediando a ela e que tinha marcado um encontro num bosque para assediá-la. Tudo mentira. E falou para o rapaz que a filha deles estava esperando ele no bosque também para passear. Falou para o barão vai e fica aguardando, chegando lá, vê o rapaz e pensa, não, realmente ela estava falando a verdade. Sem pensar, ele pega e dá um tiro no coração dele e mata o rapaz, para lavar a honra, como era na época. Bom, passa-se alguns séculos, o barão reencarna no Brasil e reencarna no Brasil com problemas cardíacos. Olha, começa a expiação. Ele vai trabalhar de vigia noturno numa empresa. Num assalto, ele desencarna com um tiro no coração do assaltante. É a expiação dele, para que ele possa se refazer. Ele se refazer. Não foi. Nós temos que
pensar bem, não existe a pena de talião. Não foi aquele rapaz que ele deu o tiro lá atrás que veio para dar o tiro nele. Não, foi um ladrão, um rapaz, outra pessoa que entrou lá. Ele ia passar pela mesma situação. Porque se fosse o rapaz que viesse, isso seria vingança. E o Evangelho fala que nós não podemos nos vingar. Deus põe o sistema de reparação assim. Ele vai passar por aquela situação. Então, aí ele expiou o erro dele. Então você vai sofrer o que você fez o outro sofrer. Bom, enquanto não apagarmos em nós os últimos vestígios da falta, a expiação irá nos ajudar. Isso são palavras de Kardec. Ela não está te castigando, ela está te ajudando, viu? Por isso que fala, a dor é uma companheira que te ajuda. A gente não entende assim, porque quando a gente passa pela dor, dói, né? A dor dói, né? Ninguém quer, né? É a mesma coisa na família, né? Quanto desequilíbrio nós não semeamos no passado no coração das pessoas. Hoje, essas pessoas estão na nossa família, para nós repararmos tudo isso, né? E aí, reparação sem revolta, com resignação. A reparação é o próximo capítulo, né? É a próxima fase. Depois que você expiou o seu erro, aí você vai para a reparação. Na expiação, era você consigo mesmo, não é? Com o teu erro. Você sofrendo a consequência do erro. Na reparação, é você para com quem você fez o mal. Como é a reparação? Consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal, né? Fazer o bem, inclusive e principalmente para aqueles que têm queixas de você. Não é só para o simpático, né? Fábio simpático, Fábio, vou fazer todo o bem do mundo para você, mas não aguento olhar para o Roberto, porque tem um negócio por você. Justo você, né, Roberto? Tanto tempo de amizade. Mas, não, a mesma bem que eu desejo para ele, eu tenho que desejar para ele. E principalmente para ele, que eu não vou muito com a cara. É principalmente para ele. Se eu tiver consciência cristã, eu tenho que prestar menos atenção nele, mas mais nele. É para ele que eu tenho que dedicar meu amor. Porque Jesus falou o quê? A principal recomendação. Ele falou, ele precisou falar, amar os amigos? Ele não precisou falar, porque ele deu o exemplo. Mas ele quis ressaltar, ame os inimigos. Os amigos são natural, tem que amar. Agora, ele ressaltou, ame os inimigos. Porque isso é a fase da reparação. Não é fácil, né? É fácil? É um trabalho árduo, né? Difícil de ser executado, mas foi escolhido por você. Foi escolhido por você. E principalmente, nós temos que analisar o seguinte. Bom, eu cometi um ato lá atrás. Fiz o mal para alguém, né? Agora eu quero reparar. Eu estou paz e amor agora. Eu quero reparar. Será que ele já me perdoou? Eu vou ter que entrar em contato com ele. Que agora eu quero reparar o mal e tal, agora eu tenho que fazer o bem para ele. Mas às vezes ele ainda está com ódio de mim. Eu quero reparar, mas ele não aceita. Vejam como que o mal que a gente faz nos perde muito tempo de evolução, porque eu vou ter que desconstruir o mal que eu plantei dentro do coração dele para fazer o bem. Acontece muito em família.
Em família. Tem uma lição do Emmanuel que se chama Credores no Lar. Estudamos terça-feira à tarde aqui. Credores no Lar. O que é isso? Os filhos reencarnam, mas quem são esses filhos? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, são nossos credores. São pessoas, são espíritos que muitas vezes nós prejudicamos lá, causamos algum mal para eles. E agora eles renascem no nosso lar. E aí surge aquela figura do filho ingrato. Por quê? O pai quer fazer todo o bem para o filho, os pais, né? Quer fazer. Mas muitas vezes o filho tem aquela resistência. Pode ser tudo isso que está envolvido. Por isso que a gente não pode perder a perseverança. A gente tem que continuar. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, fala assim, ó, você fazer como pai, fazendo tudo o que você puder para o seu filho, para os filhos, mas tudo que puder, vamos esclarecer, não é dar tudo, não é parte material que eles falam da parte moral. Se você trabalhar pela reorientação moral daquela criança, daquele filho que Deus te confiou, mas mesmo assim ele cair no erro, ele for ingrato, como você cumpriu o seu papel, você fez tudo o que precisava, Deus vai te dar um presente, que é outras reencarnações para continuar o trabalho. Não pense que vocês iam ficar tocando harpa na novena. É o contrário. Deus vai proporcionar mais reencarnações com aquele filho para que você termine aquele trabalho de reorientação moral do seu filho. Isso é misericórdia, isso é justiça. Por isso que eu falei que é trabalhoso, é árduo, é um trabalho árduo. Hoje nós não lembramos, mas nós escolhemos esse trabalho. Nós queremos, nós precisamos realizar isso. Por isso que Jesus recomendou muito. Tenham fé, tenham esperança e tenham caridade. A caridade envolve tudo isso. Fazer o bem ao próximo. Não é só dar coisas materiais. Também é isso. Mas fazer o bem. E em família também você tem que ter caridade. Com os seus inimigos, você tem que ter caridade, né? E não é à toa que Jesus recomenda, está lá registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Se tiveres perseverança, ganhareis a vossa alma. Perseverança. Não é você começou a fazer e encontrou um obstáculo, encontrou uma pessoa que não quer te ouvir, que você vai largar. Perseverança é uma coisa que nós temos que ter em todas as faces da vida. Ah, eu quero fazer caridade, eu quero ajudar meu próximo. Está pensando que vai ser fácil? Não vai. Vem trabalhar aqui. Aqui é uma casa também de caridade. A gente vem aqui, né, nas tardes, trabalhar para ajudar o próximo. E vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que a gente encontra companheiros de trabalho sorridentes, dá tudo certo? Não, às vezes tem. Entre os trabalhadores tem picuinha. Às vezes aquela pessoa que você está ajudando, as companheiras. Está pensando que muitas vêm aí, ai que bom, vocês são tão bonzinhos. Não, elas são bravas, né? Às vezes são nervosas, né? Não sei o que ela passa, mas olha a caridade. O que será que ela passa na vida? Eu tenho que ter indulgência. Eu tenho que treinar essa indulgência.
E eu só treino quando eu tenho contato com o meu semelhante. Fechado em casa eu não tenho, não vou desenvolver nada. Aliás, vou desenvolver depressão, né? Depressão. Se não para essa, para a próxima. Então, também no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 21, 22, Jesus frisa muito bem: aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim não é até o fim dos tempos, é até a finalidade que você quer. Se você se propôs na finalidade de, que eu estava dando o exemplo do Roberto, de eu desconstruir o mal que eu semeei no coração dele, então eu tenho que ir até a finalidade, que é fazer isso. Aquele que perseverar até aquela finalidade será salvo. E para explicar um pouquinho mais da questão da reencarnação e da justiça divina, vocês assistam 4 minutos. Nós permitimos também perguntar ao senhor Manuel Janeiro, nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também aqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria não dar muita resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Nós vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com uma paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Liddle. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas neuropáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Temos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos esse sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor,
Ele não teria nos dado anestesia através da medicina? A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor, Manuel Dinheiro, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nesses problemas. Bom, não vai dar. Então tá aí esse esclarecimento final de Chico Xavier, que fecha aí essa explicação. Então confiemos na justiça divina, saibamos que ela é revestida de muito amor e muita misericórdia por todos nós, né? Esse amor, essa misericórdia nós temos que trazer também para nós. Nós temos que ter o mesmo amor, a mesma misericórdia para sermos justos, né? Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ampare.